Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Fran Lima. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Afinal, existe um número certo de refeições por dia que a gente deve fazer? Existe um número ideal para que a gente consiga ter mais disposição, mais energia, consequentemente emagrecer, enfim, se sentir melhor, melhorar a nossa digestão? E aí, existe esse número ou cada pessoa deve comer um número de refeições diferentes, isso não é igual a ninguém? Então, é sobre isso o vídeo de hoje, é sobre isso que eu vou conversar com vocês. Então, gente, começando. Primeiro de tudo, venho trazer esse vídeo com base no que eu já estudei. Para quem não sabe, eu fiz uma pós-graduação recentemente em Medicina Ayurveda. Então, a Medicina Ayurveda é uma medicina que surgiu há mais de 5.000 anos, lá na região que hoje é a Índia. E é uma medicina que desde 5.000 anos atrás já traz muitos ensinamentos que hoje em dia vem sendo comprovados cientificamente, mas que o Ayurveda já fala disso há muitos anos. E, gente, uma das coisas que o Ayurveda nos fala é que um ser humano saudável deveria fazer 2 refeições por dia, apenas 2. E quando eu vi isso pela primeira vez, talvez você esteja passando por isso agora também, eu achei muito estranho. Eu pensei, meu Deus, como que eu vou fazer só 2 refeições por dia? Eu vou desmaiar na rua, não tem como. Eu que na época fazia ali, talvez 4, 5 refeições por dia, ouvi falar que um ser humano saudável deveria fazer apenas de 2 a 3 refeições por dia, achei muito esquisito, né? Achei que seria pouquíssima comida. Mas, estudando, eu fui percebendo que nós, seres humanos, na nossa cultura, a gente está vivendo assim uma cultura muito de comer, né? De viver para comer. Então as pessoas fazem inúmeras refeições por dia, muitas vezes, né? Toma café, faz um lanche da manhã, almoça, no meio da tarde come alguma coisa, final da tarde come outra coisa, janta, antes de dormir come outra coisa. Quando vê, a pessoa tá fazendo ali umas 7 refeições por dia. Então, na verdade, nós estamos habituados a comer muito, a fazer inúmeras refeições. E eu, claro, decidi colocar em prática, né? Porque se o Ayurveda falou que o recomendado é esse, de 2 a 3, vou experimentar. Eu achei que, pro meu caso, 2 refeições é pouco, né? Pouquíssimo. Então, eu vou tentar fazer 3, que é o padrão, né? Que é o tradicional aí, que é o café da manhã, o almoço e o jantar. E comecei a colocar em prática essa questão das 3 refeições, gente. E olha, não tenho do que me arrepender. Foi maravilhoso. Eu que estava acima do peso, eu cheguei a pesar praticamente 30 quilos a mais do que eu peso hoje, para vocês terem ideia. Então, rapidamente comecei a perder peso. Ali no primeiro mês já perdi vários quilos e continuei essa questão do emagrecimento, né? Continuou a questão do emagrecimento, continuei emagrecendo. Percebi que o meu intestino, que não funcionava direito, ia ao banheiro uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias, começou, né, a funcionar com mais frequência. Claro, não de uma hora para outra começou a funcionar todo dia. Também não foi bem fácil assim, né? Não foi bem assim. Mas eu percebi que com o passar dos dias, meu intestino ia funcionando cada vez com mais frequência. Então, se eu ia uma vez a cada 10 dias, eu percebi que eu tava indo 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, dia sim, dia não. Com o passar dos meses, desde que eu adotei digamos assim, essa filosofia das 3 refeições por dia, eu percebi que o intestino estava funcionando. Eu pensei, nossa, eu tô indo no banheiro, né? Chegou esse dia que eu pensei, nossa, estou indo no banheiro quase todos os dias, né? Até que eu percebi que eu estava indo todos os dias e raramente falhava um dia. Então eu pensei, nossa, tá dando super certo essa questão da alimentação, né? E uma outra coisa também que eu vi a melhora assim, significativa foi a questão da acne. Então eu tinha muita acne, sempre tive desde a adolescência, lá desde os 12, 13 anos de idade, começou a aparecer as primeiras espinhas. Isso me acompanhou ao longo da adolescência, ao longo da vida adulta. E quando eu mudei esse hábito das refeições, percebi que pude notar essa melhora significativa. E hoje em dia, olha, é muito raro sair uma espinha. Talvez saia uma espinha por mês, mas sabe aquela uma espinha assim que, pra quem já teve tanta espinha, olha, não faz diferença nenhuma. Então, eu percebi que a minha saúde no geral, o meu organismo era outro. Mas claro que eu não posso dizer que foi só apenas porque eu comecei a fazer 3 refeições por dia. Porque eu fazia antes 5, comecei a fazer 3 e senti essa melhora tão significativa em todos os aspectos na minha vida. Não é só isso, né? A mudança no nosso organismo, na nossa saúde, sempre ocorre por uma série de fatores, né? Por vários
hábitos que a gente acaba mudando, enfim, que a gente acaba adotando e deixando alguns hábitos de lado. E o que eu julgo, de repente, ser o principal, ou pelo menos um dos principais, foi exatamente esse que é sobre o vídeo de hoje, que é diminuir o número de refeições por dia. Porque quando a gente come várias vezes por dia, muitas vezes a gente acaba comendo sem estar com fome de verdade. E era isso que eu fazia. Sabe quando você come pelaquela obrigação? Né? Porque você está acostumado. Porque você está acostumado a tomar fazer um lanche da manhã. Porque você tem costume de tomar um café da tarde, fazer um lanche no meio da tarde, ou de repente fazer um lanche antes de dormir, enfim. Sabe quando você nem percebe se você tá com fome ou não, simplesmente você come, né? Porque é o hábito, é o costume. E era isso que eu fazia, e eu acredito que era isso um dos motivos que estava prejudicando, que sempre prejudicou a minha saúde. E essa questão de se alimentar 3 vezes por dia, gente, foi magnífico, né? Primeiro, porque eu percebi a melhora na minha digestão, né? E a nossa digestão é a base para tudo, é a base para nossa saúde. Ter uma boa digestão é ter uma boa saúde, porque se a gente se alimenta, se a gente come, mas a nossa digestão não é eficiente, ela não consegue processar todos os nutrientes. Então a gente pode ter a melhor alimentação do mundo, a alimentação mais saudável do mundo. Se a gente não tem uma boa digestão, uma digestão eficiente para transformar esses alimentos em nutrientes para o nosso organismo, de nada adianta. E comer várias e várias vezes ao dia prejudica demais a nossa digestão, porque a gente nem dá tempo suficiente para o organismo digerir a refeição anterior e já está fazendo uma nova refeição. Então ele está lá tentando digerir, por exemplo, o café da manhã. Ele está lá, a pessoa comeu 8 horas da manhã, né? Vamos dar um exemplo aqui. O organismo está lá tentando digerir e, de repente, 10 horas da manhã, tá lá a pessoa tomando um suco, comendo uma barrinha, enfim. Por mais saudável que esse lanchinho pareça ser, né? E é saudável. O que acontece é, se o seu corpo não está preparado para digerir esses alimentos, né, essa fruta que seja, não vai ser bom para o seu corpo naquele momento. Então, de repente, aquela fruta que é algo super saudável, mas naquele momento o seu corpo não está preparado, não está pronto para digerir aquela maçã, por exemplo. Então, esse alimento acaba sendo maléfico, em vez de ser benéfico para o nosso organismo, percebe? O nosso corpo precisa estar pronto para digerir. E como saber? Né? Se o organismo já está pronto para começar a digestão da nova refeição. E, gente, o principal sinal é a fome, né? Então, comer várias vezes por dia, se alimentar a cada 3 horas, por exemplo, a pessoa muitas vezes acaba comendo sem estar com fome. Acaba comendo só porque está na hora de comer e não porque ela está com fome. E se ela não está com fome, é porque o organismo não digeriu ainda totalmente a última refeição. Então, o organismo não digere ali totalmente a última refeição, a pessoa vem, come mais e acaba sobrecarregando ainda mais a digestão. De repente, dali 2 horas, a pessoa de novo está fazendo uma nova refeição, sobrecarrega mais um pouquinho a digestão. Então, pense nisso ao longo do dia inteiro, ao longo de vários dias, muitas vezes de anos, essa sobrecarga excessiva na digestão, o quanto isso prejudica a nossa saúde. Então, é por isso que cada vez mais a gente vê pessoas que estão acima do peso, pessoas com problema de pele, né? Não vou dar o meu exemplo aqui, né? Questão do sobrepeso, questão da pele, da acne, intestino que não funcionava, ansiedade, dificuldade para dormir, enfim, e por aí vai, né? Esses são os meus problemas, digamos assim, os que eu tinha antes dessa mudança de hábitos, mas a gente sabe que por aí vai, muitos problemas também da parte feminina, também, né? Problemas ginecológicos, enfim. A maior parte, gente, dos problemas de saúde tem a base ali na alimentação e a digestão é fundamental nesse quesito. É a base realmente de tudo. Então, ter uma boa digestão é fundamental. E se alimentar inúmeras vezes por dia só prejudica a nossa digestão, consequentemente prejudica a nossa saúde. Então, por isso, né, por esses motivos que o Ayurveda diz que um ser humano saudável deveria se alimentar apenas de 2 a 3 vezes por dia, né, e não tá fazendo aí várias e várias refeições por dia. E então, será que existe um número X de refeições que devemos fazer por dia? E a resposta, gente, é sim, né? Nós, seres humanos, deveríamos fazer menos refeições por dia. Né? Então, nesse caso, como eu disse, eu trouxe o meu exemplo das 3 refeições e deu super certo. E é o básico que a gente conhece. Então, pensem lá, né, mais antigamente, lá do tempo das vovós, quantas refeições esse pessoal costumava fazer por dia, né? Dificilmente faria ali um lanche entre o almoço e o café da manhã, ou 2 lanches entre o almoço e a janta. Era o que a maior parte das pessoas fazia, era café da manhã, almoço e janta. Pronto, 3 refeições, né? Se alimentando bem, com todos os nutrientes que a gente precisa. E é isso, gente. A gente, nessa era moderna, digamos assim,
trouxe essa ideia de comer várias vezes, né? Esse medo de passar fome, de ficar ali, ai, tô 4 horas sem comer, acho que eu vou desmaiar, né? Então, a gente acaba vivendo muito e adquirindo isso pra gente, né? A gente tá inserido nessa cultura, não tem como não. Então a gente acaba comendo muitas vezes porque tá na hora, ou porque é o costume, sem se atentar a esse sinal que é tão precioso, que é a fome. Sem perceber se realmente eu tô com fome pra estar comendo agora, ou eu tô comendo agora porque eu sempre como esse horário, porque agora tá na hora do meu lanche da manhã, né? Então, é sobre isso, né, o vídeo. Quero deixar essa mensagem aqui pra gente sempre se atentar, né, na hora de comer, perceber se realmente está com fome pra estar comendo, né? Se não está fazendo inúmeras refeições por dia, se de repente, no seu caso, 3 refeições já não seria o suficiente, ou de repente 4, né? Vamos quebrar o galho aí, 4 refeições, um café da manhã, um almoço, um lanche da tarde e a janta. Nossa, tá ótimo, 4 refeições, né? Se isso se encaixar na nossa rotina, é claro, é aquela coisa que eu sempre digo, a gente faz o que a gente pode fazer, aquilo que se encaixa melhor na nossa rotina, a gente faz aquilo que a gente pode fazer com o que a gente tem hoje, né? Então, claro, ninguém tem uma rotina igual a de ninguém, então pode ser que para uma pessoa fazer 2 refeições por dia dá, né? Ela consegue tranquilamente, dependendo da rotina que ela tem, fazer 2 refeições por dia apenas. Ou ela consegue, como no meu caso, eu consigo tranquilamente fazer essas 3 refeições por dia, me sinto super bem, não fico com fome entre uma refeição e outra. E eu percebo que é o suficiente, não é muito pra mim e também não é pouco 3 refeições. Mas pode ser que tenha pessoas que achem pouco, né? Ah, só 3 refeições por dia? Eu acho que eu vou ficar com fome, porque de repente essa pessoa faz 7 refeições e ela começar a fazer só 3, né? Ela vai sentir um baque, talvez ela se sinta, né, com mais fome, principalmente no início. Então, de repente, se a pessoa faz 7 refeições por dia, que tal começar a fazer 6? Né? Diminuir, sempre aos poucos. A nossa mudança, principalmente quando se diz a alimentação, sobre saúde, enfim, tem que ser gradual, tem que ser sempre aos poucos. Então, se uma pessoa faz 7 refeições por dia, ela pode ir para 6, aos pouquinhos, passar ali algumas semanas, de repente até meses, fazendo 6. E depois ela vai e começa a se alimentar 5 vezes por dia. Isso vai de forma gradual, de forma processual, até ela conseguir se alimentar 4, 3, se ela perceber que aquilo faz sentido para ela. E assim, né, como eu já falei, deve ser a nossa mudança de hábito sempre gradual, nunca de uma hora para outra, né, de um dia para o outro, achar que vai conseguir mudar radicalmente algum hábito, porque não é bem assim, não é assim que nós seres humanos funcionamos, né. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aqui no canal. Se vocês gostaram, deixe seu like, tá? Sua inscrição também é muito importante e até o próximo vídeo. Tchau!